Sabe quando a gente quer que uma mudança aconteça de verdade, seja na vida pessoal ou no trabalho? Pois é, o primeiro passo muitas vezes é questionar aquilo que a gente já tem como certo. E é sobre isso que vamos conversar, uma forma disciplinada de tirar os planos do papel, começando por derrubar alguns mitos bem famosos. E para a gente começar, essa frase do Will Rogers é simplesmente perfeita. Ela resume bem a ideia. Muitas vezes o que mais atrapalha a mudança não é o que a gente não sabe, mas sim aquelas certezas que temos sobre coisas que, na verdade, não são bem assim. Exatamente isso que a gente vai desconstruir agora. Então, vamos começar com alguns desses mitos, sabe? Aquelas ideias que todo mundo repete e que acabam sabotando as iniciativas de mudança antes mesmo delas começarem de verdade. Aquele senso comum, né? Nem sempre ele está certo. Esse aqui é um clássico. A gente tende a pensar que se a situação ficar ruim o suficiente, as pessoas simplesmente não vão ter outra escolha a não ser mudar. Faz sentido, né? Uma crise gera um senso de urgência. Mas a pergunta é, será que só a urgência já basta? Olha, esse dado aqui é um verdadeiro balde de água fria nesse mito. Pensa só, 90% das pessoas que passam por uma cirurgia cardíaca seríssima, uma situação de vida ou morte, acabam voltando para os mesmos hábitos que as levaram para a mesa de cirurgia. É um número chocante, né? E ele mostra, sem sombra de dúvida, que uma crise, por mais grave que seja, não garante mudança nenhuma. E os enganos não param por aí, não. Tem aquela ideia de que a mudança precisa vir de cima, da liderança. Mas, na real, muitas das transformações mais incríveis vêm de baixo para cima. Outra coisa, que o medo é o melhor motivador. Será mesmo? Uma visão positiva do futuro, um propósito, costuma ser um motor muito mais potente. E a clássica história de que cachorro velho não aprende truque novo. Pura balela. A neurociência já provou que nosso cérebro tem uma capacidade incrível de aprender a vida toda. Então, a questão que fica é, se a gente não pode confiar nesses mitos, em que a gente confia? A resposta, gente, está na disciplina. Para superar esses mitos, não dá para ficar esperando a mudança acontecer como num passe de mágica. É preciso ter um método, uma execução disciplinada. É sobre planejar o trabalho e depois, de fato, trabalhar o plano. E essa execução disciplinada começa com um passo fundamental. Um passo que, olha, a maioria das pessoas pula, sabe? Naquela pressa, naquela ânsia de fazer alguma coisa, de colocar a mão na massa. E vamos a esse primeiro passo que talvez seja o mais importante de todos. A inspiração aqui vem de uma das mentes mais brilhantes que já existiram. Essa frase do Einstein resume tudo de uma forma genial. Ele sabia que a qualidade de uma solução depende totalmente da clareza que se tem do problema e do resultado que se espera. Em vez de sair correndo para tentar táticas diferentes, o trabalho de verdade é parar e definir o que significa sucesso aqui. E aqui está a distinção que muda o jogo todo. Um resultado é o efeito que a gente quer causar, a consequência que dá para medir. Já uma atividade é simplesmente o que a gente faz, as tarefas. Muitos projetos se perdem no caminho porque focam só numa lista de coisas a fazer, nas atividades, e nunca definem com clareza qual é o resultado final esperado. Para essa diferença ficar bem clara, vamos ver alguns exemplos práticos. Comparando um com o outro, fica muito mais fácil de entender. Olha só a diferença. Desenvolver um plano. Isso é vago. Quando que esse plano está pronto? Como a gente sabe se ele é bom? Agora, aumentar o volume de novas contas em 15%? Isso é um resultado. É específico. Dá para medir. Não deixe espaço para ambiguidade. Ou se atinge a meta ou não se atinge. Simples assim. Vamos ver mais alguns exemplos. Em vez de só reestruturar um processo, a meta vira reduzir o tempo pela metade. Sacou? Ou, em vez daquela coisa genérica de fazer daqui um ótimo lugar para trabalhar, o resultado é melhorar a retenção em 10%. O padrão é muito claro. A atividade é o como, mas o resultado é o ok e quanto. A mudança real acontece quando o foco está no resultado. Tá, mas por que essa mudança de foco, de atividades para resultados, é tão poderosa assim? Vamos dar uma olhada nos benefícios concretos que isso traz. Basicamente, são 3 grandes vantagens. Primeiro, força a gente a ter uma estratégia mais direta, tipo, qual é o caminho mais rápido e eficiente para a gente chegar naquele número. Segundo, a avaliação fica objetiva. Não é mais uma questão de, eu gostei do plano, e sim, os números mudaram ou não. E terceiro, que talvez seja o mais importante, cria responsabilidade. O time se sente dono do resultado, não apenas de uma lista de tarefas. Mas atenção, tem uma armadilha aqui. Mesmo trabalhando com metas que a gente consegue medir, focar em uma única coisa pode ser perigoso, pode acabar criando consequências que ninguém queria.
A solução para isso é o que chamam de Balanced Scorecard. A ideia é simples. A gente precisa de um conjunto de métricas para ter a visão completa do que está acontecendo. Por exemplo, se o objetivo é aumentar as vendas, não dá para olhar só para a receita. É preciso medir também a satisfação do cliente, o número de novas contas. Isso garante que o negócio continue saudável a longo prazo, em vez de só buscar um ganho rápido. Então, no fim das contas, a gente volta para aquele princípio fundamental. O sucesso de qualquer mudança não começa com um plano de ação cheio de tarefas, mas sim com uma definição clara e mensurável do que é sucesso. É começar com o fim em mente, como aconselhava o Einstein. E ele sabia das coisas, né? E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Pense um pouco nos projetos que estão rolando agora, seja no trabalho ou na vida pessoal. Eles são definidos por uma lista de tarefas a cumprir ou por resultados concretos, mensuráveis, que realmente precisam ser alcançados? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para transformar todo o esforço em um impacto de verdade.